Equação de segundo grau. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre esse negócio de fórmula de Bhaskara? Pois é, eu sou o professor Micael e juntos nesse momento nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Pelo menos a primeira parte dessa resolução, dessa fórmula fantástica. Vamos lá? A equação do segundo grau é toda e qualquer equação com uma incógnita que expressa da seguinte forma. Vou te explicar aqui, ó. Toda vez que aparecer nessa forma, tá? A sendo x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando nós falamos sobre equação, a gente viu na equação do primeiro grau que existe a igualdade, né? Vem dizendo que uma coisa é igual a outra. Na equação do segundo grau é a mesma coisa, tá? Tudo isso aqui... Não, de novo. Vai ser igual a zero. Creia. Por isso que está representando, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Significa que x é a incógnita que a gente quer encontrar, né? Mas a, b e c, eles são valores. Para que a equação do segundo grau aconteça, o valor de a ele tem que ser diferente de zero. Sempre vai existir o valor de a. O valor de b e c pode até não existir, mas o valor de a sempre vai aparecer, tá bom? E para que serve a equação do segundo grau na nossa vida? Ela serve justamente para calcular situações do cotidiano, mas serve mais para sistemas, tá? Sistema matemático, para algum tipo de programação, tá certo? Na parte elétrica, na parte hidráulica, você vai utilizar isso, tá bom? Serve também para medir algumas situações geométricas, ângulo o quadrado perfeito, com retângulos. Hoje nós veremos como começar a calcular isso. E para isso, para encontrarmos o valor dessa incógnita, o valor de x, né, que é mais utilizado, existe uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara consiste da seguinte maneira: x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Nós vimos da outra vez sobre as fórmulas de uma circunferência, e entrava π, né, na fórmula 2πr, ou para encontrar a área era π vezes o raio ao quadrado. E aqui nós temos a fórmula de Bhaskara, tá? Pronto, então essa aqui é a fórmula de Bhaskara, tá? Como ela é extensa, o que acontece? Ela foi dividida em duas partes. A fórmula discriminante e a fórmula resolutiva. Essa fórmula aqui, ó, de dentro, ela foi separada, tá? E aí, justamente para facilitar. Então, o nosso cálculo ela vai ser dividido em duas partes. Primeiro encontramos o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, que é a vezes c, né? Quando tem um número do lado de uma letra, é uma multiplicação. E a outra parte é justamente essa. X
é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, 2 vezes a. Eu lembro que antigamente até aprendi e ensinei essa fórmula através de uma musiquinha. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. 4ac, para você aprender. Tá? E nunca esquecer. Até hoje alguns até ficam. Professor, você lembra da musiquinha? Pois é. Vamos aplicar essa formulazinha? Primeira coisa, a gente tem que descobrir os elementos da equação do segundo grau. Então, se nós falarmos o seguinte: 4x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a 0. Primeira coisa é saber quem é A, quem é B e quem é C. Ok? Os elementos se resumem no seguinte, como nós já vimos: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então você vai lembrar do seguinte: o A ele sempre vai estar relacionado ao x ao quadrado. O B sempre vai estar relacionado ao x. E o C é um número sem a incógnita, sem nenhuma letra. Então, quanto que é o valor de A? É só observar. O x ao quadrado está aqui, então o valor de A é 4. Valor de B. B está relacionado ao x. Então B é menos 3. Poxa aí, professor, mas o 4 está sem sinal nenhum e o B está com sinal de menos? Porque ele é negativo. O sinal dele a gente sempre vê antes do número. Ou seja, o 5 ele é positivo. Tá? Então é importantíssimo que quando você for classificar os elementos A, B e C, você lembre de colocar se ele é negativo ou positivo. Quando não tem sinal nenhum, é positivo. E o negativo ele sempre vai vir com menos. E o valor do C é 5. Beleza? Aqui, ó. Relacionado aqui, B e C. E o valor de 0? Vem aqui para o C? Não. O valor de 0 é 0. Toda a equação do segundo grau vai ser igual a 0. Ok? Se ele tiver algum valor desse lado, digamos aqui mais 3, você primeiro precisa jogar para o outro lado. E aí ele vai ser igual a 0 de novo. Tá? Na verdade não é mais 3. Na verdade ele ficaria assim, ó. Vou apagar aqui. Igual a 3. Pronto. Aí o que eu tinha que fazer? A gente vai ver depois. Para jogar para cá, primeiro eu repito 4x ao quadrado menos 3x mais 5. E aí eu jogo ele. Ele é positivo, ele vem negativo. Igual a 0. Aí pronto. Só que aqui nós temos 4 valores. Ele precisa juntar os dois. Aí ficaria 4x ao quadrado menos 3x. E aí 5 menos 3, 2. Igual a 0. Pronto. Aí tem o elemento de A, o elemento de B e o elemento de C. Certo? Outro ponto interessante. Sempre, para que seja a equação do segundo grau, deve existir o valor de A. O valor de A nunca pode ser 0. Ele pode ser até negativo, mas nunca pode ser 0, ou seja, não existir. Porque se fosse só essa parte aqui, ó, de 3x mais 5 igual a 3, ele vira uma equação de primeiro grau. E aí não precisa de fórmula.
na fórmula da Bhaskara, né? É aquela situação da equação de primeiro grau que a gente faz. As letras para o primeiro termo e os números para o segundo termo. Letra de um lado, número de outro, aí divide, tá? Certo? No entanto, só repetindo, o valor de B, ele pode não existir e o valor de C pode não existir também, tá? Ou pode ficar só um, ou B, A e B, ou pode ficar só A e C, ou pode ficar só A. A gente encontra o valor da equação. Outro detalhe. Outro detalhe importante. Quando todos os elementos aparecerem, nós dizemos que é uma equação completa. E aí utilizamos a fórmula de Bhaskara. Quando não existir quando não existir B nem C, ou nenhum dos dois, nem B nem C, é chamado de equação incompleta. Podemos fazer com a mesma fórmula, a fórmula da Bhaskara, né? Ou podemos fazer uma fórmula adjacente, que é quando a equação é incompleta. Tá bom? Mas por enquanto, nós vamos ficar só com essa ideia da fórmula completa. Um outro detalhe, nem sempre vai estar nessa ordenzinha A, B e C. Pode estar embaralhado. Ok? Vamos ver uma outra situação. 4 menos x ao quadrado mais 2x igual a 0. E aí classificamos o valor de A, o valor de B e o valor de C. Quem é A? A é quem tem x ao quadrado. Você lembra lá da partezinha? A, x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Professor, eu preciso fazer sempre essa resoluçãozinha aqui? Não. Aqui é só para lembrar. Tá? Mas A sempre vai ter x ao quadrado, B sempre vai ter x e o C sempre vai ser um número. Ele não vai ter nem x ao quadrado. Você pode ver que é uma regressão, né? Um tem x ao quadrado, outro não tem x ao quadrado, outro nem x tem. Então quem seria A? Quem tem x ao quadrado. Mas aqui não tem ninguém. Lembra que quando eu falo assim, ó, x mais x é 2x. Significa que aqui tem 1 e aqui também tem 1. Então, nesse caso aqui, o x ao quadrado ele tem 1. Por ser negativo, ele fica menos 1. O valor de B é o que tem x. X aqui é 2. Por ser positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais. E o valor de C, 4. E aí, então, vamos aplicar na primeira parte da fórmula. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Normalmente a gente fala assim, ó, 4AC, mas aqui é a multiplicação, tá? Quando você olhar na internet ou em qualquer livro, você não vai ver 4 vezes A vezes C. Vai estar assim junto. Pronto. Nós vamos aplicar os valores que nós encontramos na nossa formulazinha. Então, delta é a letra D do alfabeto grego. E aí é representado por esse triângulo. Significa que é o D maiúsculo do alfabeto grego. Tá? Delta é o valor de B ao quadrado. Quem é B? B é 2. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é A? A é menos 1. Mas digamos que A fosse 1. Pera aí. Positivo. Deixa eu colocar aqui positivo. Para facilitar a nossa compreensão inicial. Vezes A, que é 1, vezes C. C é 4. Então, observe o que a gente fez. Só substituiu. O
o valor de cada um pelos seus valores. O valor de cada letra pelos seus valores. Ok? Multiplicamos então 2 ao quadrado, 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Calculamos 4 menos 16 menos 12. Eita, isso aí. Menos 12. E aí vem uma dica muito importante, importantíssima essa. Toda vez que o valor de delta for negativo, a solução é incompleta. Ou seja, a gente não precisa dar continuidade. E dizemos o seguinte, que a solução é incompleta, tá? Na verdade, é chamada de solução vazia. Tá? Então, para essa equação do segundo grau, não existe resposta, ou seja, não tem o valor de x. Pode existir isso? Pode. Aí aconteceu. Porque quando o delta dá negativo, não tem continuidade. Na outra parte, nós dizemos o seguinte, que x é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E aí o que acontece? O valor de delta aqui é negativo, então ele vem para raiz. Só que não existe uma raiz de um número negativo, por mais que supostamente tivesse, né? A raiz de 9 eu sei que é 3, mas a raiz de menos 9 não existe. Então, já que ela não existe, então não tem continuidade. Tá? Existe até menos a raiz de 9, mas não existe a raiz de menos 9. O número negativo dentro da raiz não existe. 7x mais... colocar menos 7x mais 5 menos mais x ao quadrado igual a 0. Na hora, a gente faz assim, na lata, ó. Vamos descobrir primeiro quem? A, B e C. Quem é A? A é x ao quadrado. Olha o x ao quadrado aqui. Mas qual o valor de x ao quadrado? Não tem. Então é 1. Tá vendo? Não tem ninguém aqui, então ele é 1. Certo? O valor de B. O valor de B é x, então menos 7. E o valor de C, tá sozinho ali, ó, sem x nenhum, 5. Aplicando então a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Para não esquecer, você vai aprender. E aí, substituímos então. O valor de b é, eu observei aqui, ó, menos 7. O que acontece? Como ele está no negativo, eu vou colocar o b dentro do parênteses. Isso é importante justamente porque vai acontecer algumas outras situações. Tá? Vou explicar já. Aí b ao quadrado, então menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c. Digamos que o c fosse negativo, por isso que eu mudei na estante. E aí eu não posso colocar aqui, ó, menos 5. Tá? Nesse caso, o menos 5 tem que estar dentro do parênteses. Por quê? Porque senão vai embananar uma multiplicação com dois sinais paralelos do lado, né? A gente viu que tem a regra de sinal, né? A regra de sinal é que um sinal de fora com um sinal de dentro, a gente faz aquela transformação.
Quando os sinais são iguais, positivo. Quando os sinais são diferentes, negativo. Nesse caso, a gente não faz uma regra de sinal. Por quê? Porque não é mais ou menos. É uma multiplicação e uma negação. Uma subtração, né? Então, nesse caso, não tem regra de sinal. Você só multiplica e aí faz a regra de sinal com o que está fora. Tá? E aí seria dessa maneira. Mas, nesse caso, ele ainda é positivo. Eu apaguei outro. O valor de A é 1 vezes o valor de C, que é 5. Então, observe, a gente só fez substituir o valor de A, B e C. A é 1, B é menos 7, C é 5. Tá? Delta é igual menos 7 ao quadrado. É a mesma coisa e fala assim, ó. Explicar aí algumas coisinhas, né? 7 ao quadrado é o quê? 7 vezes 7. E menos 7 ao quadrado. Menos 7 vezes menos 7. Que também dá 49. E aí aqui existe a regra de sinal. Tá? Menos 7 menos 7. Mais. Então, sinais iguais, positivo. Nessa situação, você não precisa se preocupar. O valor de B, ele sempre vai ser positivo nesse momento. Então, independente se ele for positivo ou negativo, o resultado dele vai ser positivo aqui. 7 ao quadrado, 49. Menos, e aí eu faço o cálculo aqui, ó. 4 vezes 1, 4. Vezes 5, 20. 49 vezes menos 20 é 29. Professor, mas 29 não tem raiz. Mas a gente se preocupe não, isso aí é depois. Tá? Pronto, mas achamos o valor de delta. Toda vez que existe uma fórmula, é só você seguir o mesmo passo. Essa parte aqui ela não vai mudar nunca, tá? Primeiro você coloca a fórmula, substitui, multiplica cada um deles, né? Vai ser sempre dois números, um número e outro número. Nem sempre vai ser só menos, pode ter mais aqui também. Aí no caso foi quando era menos 5, né? E aí fazia menos com menos e ia dar mais. Mas o que acontece? Mesmo assim vai sempre aparecer dois valores. E na sua maioria vai ser menos e um resultado. Ponto. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, o processo é o mesmo também. Fórmula, substitui e calcula. E aqui concluímos nossa aula, né? Espero que você tenha entendido e aprendido aí a musiquinha. Tá? Depois a gente vai ver a outra parte, beleza? E aí você vai conseguir aprender a segunda parte também. O valor de x, que é o que realmente nós buscamos nas equações. É o valor da incógnita, né? Então, obrigado pela sua participação e até breve, se Deus quiser.